Atos 17, no seu versículo 15. Aleluias. Eu espero os irmãos encontrarem. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o livro que deu início à igreja, viu, irmãos? A partir do capítulo 2, né? Deu início à igreja. Amém? Começa o crescimento da igreja em Atos dos Apóstolos. No capítulo 17 vai falar sobre Paulo em Tessalônica e em Bereia. Era necessário ele passar e anunciar ali que o Cristo tinha que morrer, né? E ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia, ele é o Cristo. Então, era necessário Paulo pregar a palavra. E nós conhecemos bem a história de Paulo, quem era Paulo, né, irmãos? Mas o que o Felipe estava, ele leu os versículos que o Senhor trouxe, foi trazendo algo na minha mente. E no versículo 15, Paulo passa em Atenas. E ele vai ali dar um discurso no Areópago. Areópago é o tipo de uma praça. E ali os filósofos da cidade e o povo da cidade, eles iam ali naquela praça e ouviam eles falarem. Amém? Eles ouviam o povo falar, resolviam o problema da cidade, tudo ali nesse Areópago. E ali estavam os filósofos, tudo ali. E o povo ali sentava ali nessa praça e ali eles ouviam o que acontecia, resolvia tudo ali. E Paulo foi fazer um discurso neste lugar, em Atenas. Nós sabemos que em Atenas, na Grécia, havia muitos deuses. Tinha tantos deuses que eles nem conheciam alguns deuses. Era Deus para todo lado. Adorava vários deuses. E tinha Deus lá, um Deus que eles não conheciam. E eu quero entrar e falar um pouquinho desse Deus. E eu estou lendo um livro, irmão, que diz Fator Melquisedeque. Eu gosto de ler bastante, tá, irmão? Se os irmãos puderem ler esses livros aí, é muito bom. Vai falar desse Deus desconhecido dos gregos. Vai falar dos deuses incas, né? Os deuses antigamente, que Deus sempre queria chamar a atenção do povo. Deus sempre quis se revelar para as nações. Os deuses dos incas lá, era Deus também querendo se revelar para eles. Esse Deus aqui desconhecido, era o Deus querendo se revelar para os gregos. Sempre Deus usava jeito para se revelar para o povo, mas o povo nunca dava crédito, o povo sempre colocava outros deuses. Um Deus ia lá, fazia algo, daqui a pouco já levantava outro Deus para outro algo, e assim ia fazer. Mas toda a vida, desde o princípio, Deus queria se revelar para a humanidade. Então esse livro é muito bom, irmãos. Se os irmãos puderem pegar, quem gosta de ler, lê esse livro aí que você vai entender. Eu quero explicar um pouquinho, passar um pouquinho, esse Deus desconhecido, como esse Deus desconhecido surgiu na Grécia. Amém? Prometo que eu não vou demorar não, tá? E no versículo 15 diz assim: e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito, não é espírito de Deus não, é espírito dele, o espírito humano dele, aleluia, se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava nas sinagogas com os judeus, os religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendia com ele. Uns diziam, que quer dizer esse paroleiro, né, esse falador aí que fica falando aí, e outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. E tomando, os levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa
de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer ou ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: varão atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrai, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo, irmão, ele entrava dentro da cidade, vamos falar assim, no meio das estradas, sabe, pastor Rafael? Vários deuses, irmãos. Uma cidade totalmente idólatra, supersticiosas. E Paulo, ele ia lá em Atenas, passou em Atenas, e ali ele ficou nas sinagogas, né, pregando a palavra, e falando do Senhor Jesus, falando da morte, da ressurreição. E os atenienses acharam que ele estava trazendo uma doutrina nova. E pegaram Paulo, levaram até esse areópago, e ali estavam os filósofos, né, aleluia, sábios, tudo ali, e o povo, e ele começou. Ele falou: eu estou passando pela cidade aí, eu estou vendo, uns chamavam que ele era um faladão, falava demais, outro aí está vindo com outras doutrinas que não é, está anunciando outros deuses. Aí esse povo chamou ele, porque o povo queria ouvir também, irmãos. Estava falando de outros deuses, já que eles adoravam muitos deuses, era mais um deus para ele, né, que ia ser apresentado. Mas Paulo entrou, viu ali e falou: eu estava vindo na caminhada aí, eu estava vindo, e eu vi que tinha um Deus ali, porque todos os deuses tinham nome, mas tinha um Deus ali que não tinha nome, e estava escrito Deus desconhecido. E é esse Deus aí que eu sirvo, e é esse Deus que eu quero falar. Por que aquele povo deu crédito, quando Paulo começou a pregar daquele Deus? Aí eu estudei esse livro, irmãos, fala Fator Melquisedeque, fala da história desse Deus. Na época dos gregos, dos atenienses lá, né, da Grécia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um certo homem, eu não vou falar tudo, porque se eu for falar tudo eu vou ficar aqui. Um certo homem que era a autoridade naquela terra, aleluia, louvado seja, ele tinha feito um acordo com seus inimigos, de uma anastia, mas só que ele não cumpriu o acordo, e assassinou todos os homens ali daquela cidade, na Grécia. E por causa disso, irmão, ele provocou a ira de um Deus. Isso foi lançado sobre eles uma praga. E aquele povo estava morrendo, totalmente, estava sendo disseminado. E ali naquela cidade tinha um conselheiro que eles procuravam procurar oráculo, né? Perguntar. Oráculo, irmão, é uma divindade, era uma profetisa, era um homem, uma pessoa que ia falar através de adivinhação, e eles procuraram consultar o oráculo, e nesse oráculo falou que, aleluia, esse povo estava passando por isso, por causa de ter feito um acordo, mas voltaram atrás e assassinaram esses homens, aleluia. E ali mandaram chamar uma profetisa da época, e a profetisa mandou chamar um certo homem, Demério, parece o nome dele. Chamaram ele, mas era um homem de outra cidade, e esse homem, buscaram esse homem, e esse homem, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele começou a falar: sabe por que vocês estão passando por isso? Porque vocês provocaram a ira de um Deus. Mas como nós vamos saber se nós provocamos a ira de Deus? Esse homem falou: você faz o seguinte, pega 10 ovelhas, deixa elas sem comer o dia inteiro, deixa elas sem comer, dia inteiro. Ovelha brancas, ovelha listrada, e coloca, à noite vocês trazem ela e coloca dentro de um lugar cheio com as gramas, tudo ali, porque elas, cheias de fome, elas vão comer. Se elas não comerem, se você soltar as 10 listradas e as 10 brancas, as que não comerem,
nós vamos sacrificar elas, e vocês chamam pedreiros, e nós vamos fazer altares conforme as ovelhas que não comer, que ficar em jejum. E quando eles soltaram as ovelhas à noite, no outro dia chegaram lá, as ovelhas estavam sentadas no mesmo, deitadas no mesmo lugar, e não comiam a relva ali, né, daquele lugar. As 10 ovelhas brancas. E chamaram os pedreiros, e aí o que eles fizeram, Augusto César? Mandaram os pedreiros fazer os altares, 10 altares nas estradas, e ali sacrificaram essas ovelhas, nesses altares. E quando eles sacrificaram essas ovelhas nesses altares, a praga cessou. E aí falou, é esse Deus, só que eles não sabiam o nome do Senhor, porque o nosso Deus é o Yahvé, e eu sou, né? Aleluia! E começaram a partir daquele momento, aquela cidade, começaram a adorar a esse Deus. Como não tinha um nome, colocaram o Deus desconhecido. Mas como a cidade a praga parou, a morte parou, a solução foi resolvida. Mas só com o tempo, o povo foi se esquecendo desse Deus. O povo deixou, já resolveu o problema, né? Agora nós vamos deixar. E começaram a juntar outros deuses e esquecer esse Deus desconhecido. Os altares foram deixando, foi ficando. E aonde o apóstolo Paulo passou e viu esse altar. E o apóstolo Paulo começou a pregar sobre esse altar. Mas pastor, o que tem a ver com a pregação? Muitas das vezes, irmão, nós estamos assim. Nós esquecemos o Deus que nós servimos. Nós esquecemos o Deus maravilhoso que lá em Gênesis, irmão, criou os céus e a terra. Esse Deus maravilhoso que formou as estrelas, a luz, o sol. Esse Deus maravilhoso que fez os mares, fez o ser vivente, os animais. Esse Deus maravilhoso que no sexto dia, Ele resolveu fazer o homem, a tua imagem e semelhança. Esse Deus maravilhoso que colocou esse homem no jardim do Éden e falou assim, toma conta de tudo aqui, Adão, aleluia, porque tudo é para o seu governo, Adão, você vai governar sobre esse reino, você vai governar sobre esse jardim, Adão. E nós esquecemos, irmãos, que Deus viu que não era bom o homem estar só, fez uma disjuntura, colocou do lado dele para que eles pudessem procriar, para que eles pudessem crescer, irmão, aleluia. E nós esquecemos, irmãos, Adão esqueceu que Deus fez esse homem e falou, você vai colocar o nome dos animais, você vai colocar o nome em tudo, Adão. E Deus decidia que todos os dias, na virada do dia, Ele ia lá fazer um culto com Adão e Eva. E nós esquecemos, irmãos, que o homem pecou, aleluia, mas o Senhor, Ele tinha um propósito para as nossas vidas. E nós esquecemos, irmãos, que através do pecado de Adão, Deus iria enviar uma solução para as nossas vidas. Deus viu que Adão pecou, Eva pecou, aleluia, e a Bíblia diz, porque todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus, aleluia. Deus trancou o jardim, colocou 2 anjos para tomar conta do jardim, para que Adão não voltasse no jardim, mas Deus continuou a raça humana. Mesmo o povo pecando, mesmo o povo fazendo tudo errado, chega um momento que o pecado estava tão grande, irmão, aleluia, que Deus decide acabar tudo. Mas Deus olhou um homem justo chamado Noé, aleluia, e por causa de Noé e da sua família, Deus não decidiu destruir a humanidade. Mas Ele falou, eu vou fazer uma varredura na terra, eu vou limpar a terra, aleluia. Choveu, né, 40 dias ali, chuva. E chegou um momento que Deus esvaziou a terra, todos morreram, ficaram só Noé e família. E Deus falou, Noé, agora sai e começa uma nova vida. E o povo esqueceu. Noé esqueceu que Deus, pela sua infinita misericórdia, não permitiu que ele fosse destruído. E o pecado tornou novamente na terra. Mas Deus decidiu, eu não vou destruir mais o homem, porque eu fiz uma aliança. Mesmo, irmão, nós errando, mesmo nós pecando, mesmo nós fazendo tudo errado, Deus fez uma aliança comigo, com você, através do sangue de Cristo na cruz do Calvário.
Aleluia. E nós esquecemos, irmão, desse Deus maravilhoso que fez tudo isso por nós, irmão. Era para nós sermos destruídos da face da terra, mas o Senhor nos amou de uma tal forma, ao ponto de enviar o teu único filho em resgate da minha vida, da tua vida. E nós esquecemos desse Deus maravilhoso. Nós adoramos outros deuses, né? Servimos a outros deuses. Nós muitas das vezes acreditamos no homem e não acreditamos no que Deus tem falado por nós. Aleluia. E Deus decide colocar um homem chamado Abrão e faz uma promessa para Abrão, que grande seria a sua descendência. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abrão. Mas o povo mesmo assim se corrompia. O Senhor fez o povo dele, né? Aleluia, o povo, o Senhor queria, aleluia, foi preciso o povo ser lançado lá dentro do Egito, porque ele queria fazer um povo dele, irmão, daquela raça, ele iria tirar um povo dele, que iria governar o mundo inteiro, irmãos, aleluia, que são os hebreus. Entrou 72 pessoas no Egito, e quando saiu quase mais de 600 mil só homens, fora mulheres e crianças, irmão, porque Deus falou que a descendência iria ser grande, e nem iria conseguir contar, tão grande que seria a descendência de Abraão. O povo andou no deserto, aleluia, o Deus livrou o povo do Egito, mas o povo esqueceu de Deus. O povo murmurava contra Deus, o povo desejava comer lá o pepino e tomar água no Egito, o povo preferia estar escravo de Faraó do que, irmão, andar na presença de Deus. Hoje é dessa forma nas nossas vidas, nós esquecemos de Deus e queremos andar conforme o mundo nos oferece. Queremos fazer a vontade da nossa carne, mas não queremos fazer a vontade do nosso Deus. Irmão, nós estamos esquecendo desse Deus maravilhoso. Muitas das vezes nós damos ênfase ao inimigo das nossas almas, mas nós não cremos naquilo que Deus prometeu para mim e para você, que Ele iria voltar um dia, o seu Filho Jesus iria voltar, iria nos buscar, irmão, e nós ainda esquecemos disso, e não queremos mais servir o Senhor conforme Ele quer. Aleluia. O povo andava no deserto, o povo murmurou, o povo ainda, mesmo assim, teve misericórdia, né? O povo entrou na terra prometida, aleluia, conquistou a terra Canaã, aleluia, e chegou o momento que o povo estava sendo conduzido por Deus, ô Sônia, o povo sendo governado por Deus, irmão. Não pagava imposto, os filhos não eram escravos do governo, mas o povo falou o quê? Não, nós queremos ser igual o povão do mundo. Nós queremos ter um rei, nós precisamos de um rei. Nós estamos cansados de ser governados pelo Senhor. Irmão de Deus, Deus mandava o maná, Deus mandava as cordonices, Deus dava água, Deus não deixava a roupa envelhecer, o calçado não gastar, o cabelo não crescia, Deus livrava o povo, guerreava a guerra do povo, e o povo se esqueceu do Senhor. Aí Deus fala, tá bom, vou levantar o rei, segundo o coração seu, Saul. Levantou Saul, Saul começou bem, esqueceu de Deus também, porque falou, agora não, agora é eu que mando, eu que vou sacrificar, não preciso sacrificar, eu não vou obedecer mais, eu não vou pedir, né, confirmação se é para Deus ou não é, eu vou fazer do meu jeito, porque eu sou eu e pronto, eu não preciso mais de Deus. Quantas pessoas estão pregando aí fora, irmão, que não precisa mais de Deus, que um homem pode conduzir o seu próprio caminho, irmão. E as pessoas estão caindo e falam, que bênção, ele prega muito. Estão pregando o humanismo dentro das igrejas. O homem não precisa mais de Deus. Nós precisamos do Senhor, irmãos. Sem Ele nós não somos nada. E Saul achava que não precisava mais dele. Mas se enganou Saul. E Deus falou, não estou mais na vida dele. Eu escolhi o outro, Davi, e Davi andou conforme a vontade do Senhor, Davi fez tudo conforme Deus, e Deus foi crescendo o povo, Deus, aleluia, foi fazendo a nação de Israel crescer, Deus deu seu filho Salomão, Salomão se tornou rei, e Deus foi fazendo a nação crescer, o Senhor, aleluia, após a morte de Salomão, o
O povo relaxa. O povo começa a adorar outros deuses. O povo começa a buscar em outros deuses. O povo começa a fazer tudo ao contrário que Deus tinha posto através de Moisés. Mas mesmo assim Deus levantava uns reis que restauravam o povo, e o rei morria, e o povo... Até chega um momento que Deus fala assim, agora vai ser necessário eu tratar com esse povo. Às vezes eu e você estamos sendo tratados, irmão, por causa de nós esquecemos do Senhor. Ah, eu faço. Ah, Deus é bom. Ah, Deus é longânimo. Ah, Deus é misericordioso. Ah, irmão, mas se esqueça que Deus também é fogo consumidor. O nosso Deus, irmão, Ele é Deus de justiça, irmão. Ele nunca vai dar o culpado por inocente. O nosso Deus ainda faz descer a sepultura. Sabia? Aleluia. E o povo foi para a escravidão, Babilônia, 70 anos. Mas Deus cuidou do povo dentro da Babilônia. Mesmo o povo se esquecendo de Deus, Deus cuidou do povo na Babilônia. Chega os 70 anos, o povo sai, traz o povo de volta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Restaura o povo de Israel naquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo novamente esquece o Senhor. Mas Deus não esquece de mim e de você. Deus não esquece da promessa que Ele fez para mim e para você. Por causa de um homem entrou o pecado. Mas por causa de o segundo Adão, né, de um Adão entrou o pecado. O segundo Adão vai entrar a vida. Por causa de um homem entrou o pecado, e por causa de um homem vai entrar a vida. Jesus, Deus fez uma promessa. Lá atrás, irmão, aleluia, e depois que o povo passou por todo esse processo, Jesus nasce. Jesus começa a nascer, Jesus começa a pregar o reino, Jesus fala daquilo que Ele vai passar, Jesus fala que é necessário que Ele morra, que é necessário que Ele morra a morte de cruz, que todos os pecados seriam lançados sobre Ele na cruz do Calvário, mas o povo mesmo assim, não deu crédito. Quantos de nós não estão dando crédito à palavra de Deus? Deus fala na palavra e nós continuamos nos erros. Deus fala, corrige na palavra e nós continuamos fazendo os mesmos erros, irmãos. Achando que Deus, nós estamos na época da graça e nós podemos fazer o que quiser porque nós estamos na graça. De maneira alguma, irmão. Não é porque você está na graça, você pode continuar no erro. Não é que você está na graça, você pode fazer de qualquer jeito, irmão. Tudo dá consequência, tudo dos nossos pecados tem uma consequência dos nossos erros. Tudo que você fizer, você vai pagar. Aquilo que você fizer de bom, você vai pagar aqui. Aquilo que você fizer de mal, você vai pagar aqui na era vindoura, irmão. Nós esquecemos de Deus. Hoje nós nem sabemos por que nós vemos na igreja. Muitas das pessoas vêm na igreja por vir, nem sabe qual é o propósito de você vir buscar o Senhor. Talvez venha na igreja para rever o irmão, talvez venha na igreja somente para cantar, talvez venha na igreja, porque não tem nada a fazer, eu vou vir na igreja, aleluia, e esquece o verdadeiro propósito de Deus na minha vida, na tua vida. Nós esquecemos do Senhor. Não foi Deus, muitas das vezes a gente ora, Deus, o Senhor esqueceu de mim. Não, irmão, Deus não esquece. É nós que esquecemos dele. É nós que não damos crédito. É nós que não cremos naquilo que ele fala. Não damos ouvido para a palavra de Deus mais, irmãos. Nós queremos ouvir aquilo que agrada. Aquilo que vai massagear o ego nosso. Nós queremos ouvir isso dentro da casa do Senhor. Nós não queremos, que nós devemos viver uma vida de santidade na presença dele. Uma vida correta na presença dele. A Bíblia diz que nós não devemos conformar com esse mundo, mas seja transformada, a nossa mente renovada. Mas nós queremos viver a nossa mente mundana, irmão, dentro da casa do Senhor. Eu não estou aqui apontando, é a palavra que diz, o povo esqueceu de Deus. Enquanto você precisava, Deus estava ali. Mas quando você não precisa mais dele, agora eu não preciso, agora eu ando com as minhas pernas, eu não preciso estar indo na igreja, eu não preciso orar mais, eu não preciso ler a Bíblia mais, agora é minha vida, eu cansei, eu não quero mais, quero dar um tempinho de Deus.
O povo esqueceu, o povo da Grécia esqueceu. Enquanto estava a praga lá, irmão, buscaram o Senhor, esse Deus desconhecido. Mas quando for abençoado, parou com as pragas, esquecer desse Deus e começar a levantar outros altares a outros deuses. Quantos dentro da igreja estão levantando altares a deuses estranhos, ô Augusto César? Quantos estão dentro da igreja adorando mais a Mamon do que o Senhor? Adorando mais a Astarote do que o Senhor, a Dagon do que o Senhor? Aleluia. Mas Jesus veio, irmão. Sem você querer, Ele veio por você. Sem você amar Ele, Ele te amou primeiro. Sem olhar para o que você fez, deixou de fazer, Ele decidiu dar a vida por você. Ele não olhou para a sua aparência, Ele não olhou pela sua vida que você vivia, mas Ele veio, irmão, com amor para morrer, para que eu e você, através do sangue, fôssemos reconciliados a Ele. E por muitas das vezes nós esquecemos tudo que Jesus fez por nós. Diante de um prato de comida que falta, diante de uma enfermidade que vem na nossa vida, Augusto César, diante quando falta o dinheiro no bolso, nós queremos que? Culpar a Deus. Quantas vezes você já ouviu? Quando eu não servia a Deus, a minha vida era melhor. Você mesmo já falou. Eu já falei isso. Não era assim na nossa vida, irmão? Nós não esquecemos do Senhor? Quantos não tem mais reverência dentro da casa de Deus? Quando não vem mais com alegria, como diz o salmista, vamos à casa do Senhor? Alegrei, quantos não tem mais essa alegria? Sabe por quê? Porque passa por um momento difícil e acha que Deus esqueceu dele, acha que Deus não olha mais para ele, acha que Deus não me ama mais. Irmão, tem misericórdia da sua vida, irmão. Jesus te ama. Sabe por que Ele te ama? Deus te ama porque Ele é o amor. A essência de Deus é amor. Se Deus não amar você, Ele não existe, irmão, porque a essência é o amor. Ele te amou tanto, irmão, que não pensou duas vezes dar o filho dele por você. Ele te amou tanto, irmão, porque Ele viu você lá no charco, no lodo, na lamaçal do pecado, e Ele falou, vai lá meu filho, dá a vida por eles. Ele podia mandar os anjos, Ele podia matar Moisés, não, mas o próprio Senhor, aleluia, seu Filho amado Jesus Cristo, deixou toda a divindade, sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou de si mesmo, tomando forma humana, veio e morreu e padeceu por você, irmão. Para de murmurar, crente. Para de reclamar da sua vida, crente. Só porque falta um pouquinho, só porque não come um bife no domingo, murmura contra Deus. Só porque tem as contas atrasadas, murmura contra Deus. Sabe por que está atrasado? Porque você não sabe administrar aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Só murmura porque o irmão pisou no calinho do seu pé, você murmura contra o irmão. E o que Deus fez por você? Julgamos as pessoas. Deus não julgou você, meu irmão. Deus te amou através do Filho. Ele vai julgar sim, mas não agora, porque Ele está dando oportunidade para mim e para você, irmão. Se achegar até Ele, chegai a mim, eu chegarei a vós. É necessário você se achegar para que Deus se achegue até você. Ou você só quer o Senhor quando as coisas, né, vai começar, tá bem, você vai na hora, busca, clama o Senhor, aí você quer Deus. Aleluia. Esquece, hoje eu estou bem, estou sossegado, eu dei um tempo, a porta de emprego abriu, estou sossegado, Augusto César, não quero, vou dar um tempinho. Quantas pessoas já falaram que vou dar um tempinho de Deus? Se esquece do Senhor. Mesmo o povo de Israel fazendo tudo, Deus não esqueceu. Sabe por quê? Porque Deus tinha uma promessa. A palavra diz que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mesmo que você tenha que passar por um processo, irmão, você vai passar por um processo.
Mas nós não precisamos passar por esse processo se nós verdadeiramente obedecemos à voz do Senhor. Se nós verdadeiramente entregarmos a nossa vida a Deus, irmão. As pessoas pensam que servir Deus hoje é moda. O que você é? Eu sou evangélico. Bonito, né? Mas se esquece que ser cristão, irmão, é padecer por causa do nome dele, sofrer por causa do nome dele. Mas hoje o cristão não quer sofrer mais, não quer padecer por causa do nome do Senhor. O cristão acha que ser crente hoje é moda, é viver com um carro do ano, uma casa boa. Lógico, tudo isso a gente deseja, irmão. Mas tem que sofrer, padecer por causa do nome dele, quando vier os dias maus, quando vier os dias difíceis, irmão. Mas nós esquecemos de Deus. E o apóstolo Paulo estava falando desse Jesus através dessa oportunidade que ele deu. Tem um Deus aí, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que ele morreu para que você pudesse ter vida. Ele morreu, ressuscitou, né? Através da morte, do sangue dele, houve redenção, houve perdão pelo seu pecado, ele reconciliou você, aleluia, e hoje, e ele ressuscitou para que você que creia nele, também vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Vocês precisam desse Jesus. Vocês precisam entregar, porque não há outro caminho, não há outro Deus, irmão. Não é igual a esses deuses que adoram aí, que não pode fazer nada por eles. Ele pode até dar uma coisa para eles, mas não dá o direito da vida. Não dá o direito da ressurreição, não dá o direito do reino. Ele pode até maquiar, irmão, maquiar as vidas das pessoas. Eu estou bem servindo esse Deus, eu estou bem adorando meu próprio ventre, né? Como lá em Romanos, né? Começaram a adorar os seus próprios ventres, começaram a adorar répteis, né? Aves. E Deus permitiu tudo isso. A prostituição entrando, né? E o povo ali em Romanos vendo. Mas o Senhor, irmão, Ele quer dar vida e vida abundante. Ele quer dar uma vida de Cristo para você, uma vida cheia de Cristo para você. Eu acho que ainda os irmãos não tiveram a noção que é ter uma vida de Cristo, uma vida cheia de Cristo na sua vida. Aleluia. Nós estamos deixando, irmão. E o Senhor ainda está tendo misericórdia de nós. O Senhor ainda está usando os seus profetas para falar conosco. Nós temos esperança no governo, né? Vai melhorar, o ano que vem a eleição vai melhorar as coisas. Irmão, não vai melhorar. Mas se você estiver em Cristo, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você estiver sobre a onipotente mão do Senhor, mal algum chegará sobre a sua vida. Mas se você estiver na obediência, no temor da palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, é momento de nós despertarmos. Quer ver milagre acontecer na sua vida? Convida Jesus, convida o Espírito Santo. Se posiciona como Ele quer que você se posicione. Levanta a tua mão e fala: eis-me aqui, conduz o meu caminho, me dá direção, Espírito Santo. Eu não quero fazer nada se não for na tua direção. Você vai direcionar o meu casamento, os meus negócios, o meu trabalho. Tudo que eu pôr as mãos, o Senhor me dá direção. Eu quero viver a vida de Cristo. Eu não quero viver mais eu, mas Cristo viver em mim. Voltar, irmãos, ao primeiro amor, quando você aceitou Jesus lá na frente. Tinha prazer de orar, tinha prazer de ir na aula dominical, tinha prazer de ir no monte, tinha prazer de ir nas visitas. Às vezes parece que nós esquecemos dele. É necessário, igreja do Senhor, nós nos posicionarmos. E Jesus, Ele fez uma promessa para mim, para você, que Ele iria voltar, irmão. E Ele prometeu, Ele vai cumprir, irmão. Tem crente que não acredita mais na volta de Jesus. E o que você está fazendo dentro da igreja se você não acredita? Que acha que Jesus não vai vir nada, vai morrer, vai acabar tudo. Não vai. Crente, irmão. Então essa escritura é mentira. A palavra do Senhor é mentirosa. Jesus é mentira, irmão.
Porque ele falou que ele foi preparar o lugar e vai voltar. E se nós não tivermos posicionado, irmãos, nós vamos sofrer. Aleluias. É Santa Ceia, irmão. É momento de nós relembrarmos a morte e a ressurreição até que ele volte. Ah, pastor, mas eu não posso participar da ceia porque eu fiz isso. Pede perdão para Deus, irmão, e participa. A Santa Ceia não condena você não, né? Aleluia. Isso é um ato simbólico, para nós termos esse momento de comunhão. Em nome do Senhor Jesus. Abre em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Vamos voltar ao primeiro amor, irmão. Vamos voltar às primeiras obras. Vamos voltar. Vamos fazer que nem aquele povo que esqueceu do que Deus tinha feito para ele. O povo de Israel também esqueceu. Estão lá brigando até hoje lá. Porque Deus falou que enviaria o seu filho amado. Então está esperando Jesus até hoje, campeão. Jesus já voltou. Já veio a primeira vez, vai voltar a segunda vez. E estão brigando lá. Porque são desobedientes, esqueceram. Capítulo 11, 1 Coríntios, versículo 20. De sorte, quando vos ajuntei no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo. O 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. O 25. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. O 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignadamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O 28. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignadamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando os ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Amém? Foi muito rápido, né? Já costuma tanto, né? Aleluia! Então, irmãos, vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Só permaneça em pé aquele que vai participar da ceia do Senhor, que estão em comunhão com a igreja, em nome de Jesus. Aqueles que não dão, aleluia, em nome de Jesus. Queria chamar aqui, vem aqui, cadê o evangelista Alexandre? Vem aqui, vem André também, aleluia. O presbítero Augusto César ora para nós, fazer um favor, aleluia. Irmãos, eu não quero ser duro com os irmãos não, tá? Mas é o que o Senhor me deu, que nós estamos esquecendo dele. Não esquece do Senhor não, irmão. Olha de onde que ele tirou. Outra hora, domingão, onde você estava, domingão? Estava onde? Vê uma frase, né? Quem é do tempo vê uma frase aqui? Vê uma frase, casa da amizade, né? Clube dos 500, está nos forró da vida aí, né, Juliana? Né, Creito? Estava aí na bagunça, né? Nas loucuras aí. E olha de onde Deus tirou, né, Marcão? Né, o Danilo? Calma. E hoje você está aqui, ó. Que bonito. Olha para o seu irmão aí e fala assim, ó, que bom você estar aqui. Fala para ele. Aleluia. Então vamos participar da ceia com alegria, irmão. E você que ainda não pode participar dessa ceia, talvez
Você não é batizado? Batiza, irmão. Talvez, pastor, eu errei, eu pequei. Conserta a sua vida então, meu irmão. O que tem, que falta? O fim dos tempos está aí, Jesus está voltando. Amém? Louvado seja esse Deus. Pode orar, César, sobre os alimentos aí, o pão. É para os dois, pode orar para os dois. Vira para ele aí, irmãos. Isso. Estende as suas mãos, igreja. Amém. É. Sim, Deus. Assim, irmãos, como através de Abraão toda a terra foi abençoada, e através de Jesus, irmão, todos os nossos pecados foram perdoados. Todo pecado de toda a humanidade foi perdoado, irmão. Mas só há justificação para aquele que verdadeiramente se arrepende e confessa Jesus. Mas o pecado, através do sangue de Jesus, para toda a humanidade. Amém? Então, que você que recebeu Jesus, levantou as suas mãos, confessou Jesus, se afirma nele. Pastor, mas eu dei uma vacilada. Se posiciona, irmão. Se posiciona e continua nessa caminhada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode colocar o louvor. E os irmãos, o pão vai na frente e o vinho vai atrás. Amém? Você tem toda a liberdade, irmão. Se você sentir no seu coração em trocar a sua ceia com o irmão, pode trocar, tá? Pode trocar no lugar de... É momento de comunhão. E essa é a comunhão. Você pegar a sua ceia, trocar com o seu irmão. Você sair do seu lugar e sentir, hoje eu senti dar um abraço nessa irmã. Você pode sair do seu lugar e ficar à vontade, irmão. Aleluias. Oh, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Sim, meu Deus, pela tua fidelidade conosco, Pai. Sim, meu Pai, que nos ensina, Senhor, a amar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a servir o próximo como a Ti mesmo. Sim, meu Deus, que esse ministério venha viver na comunhão de Cristo, o amor de Cristo, Senhor. Que nós possamos viver nessa unidade, nesse amor, Senhor, meu Deus. Ô Espírito Santo de Deus, nos dá vitória, Senhor. O Senhor já nos deu vitória, Jesus, através do sangue. O Senhor já deu vitória para nós através do sangue. Então não há condenação para nós, não há condenação para mim, para você, igreja. Entenda isso, põe na tua cabeça. Não há condenação para você. Ah, pastor, eu errei. Errou, irmão, conserta a sua vida e se posiciona. Você não precisa recomeçar, não. Você não precisa voltar lá atrás, começar. Olha de onde você caiu e vá à frente, irmão. Se levanta. Aleluias. Oh Espírito Santo de Deus, abençoa. Alexandre, casal. Sim, meu Deus. Oh Espírito de Deus. No próximo mês, eu acho que no próximo mês ali a Fatim já vai participar. O irmão Rodrigo, né? Vai participar. O campeão também, em nome de Jesus, eu creio. Nós vamos afogar esses irmãos na água. O Nilton também vai reconciliar e vai firmar os pés com o Senhor. Ele e a Tatá, em nome de Jesus. Não há condenação para vocês não, viu, meu? Amém? Deus conhece seu coração, tá? Aleluias. Louvado seja esse Deus maravilhoso. A Paula, minha filha, também vai descer as águas.
Amém. Pede. Aleluias. Louvado seja esse Deus. Pulou a Marcinha, Marcinha? Deu para a irmã também. Aí não tem jeito, né, irmã? Aleluias. Todos pegaram, irmãos? Está faltando alguém, não pegou? Aleluias. Amém, André. Fica na paz. Amém, irmãos? Vou esperar os irmãos descer, os obreiros. Louvado seja esse Deus. Aleluias. Esse mês nós vamos ver coisas tremendas acontecer, irmão. Eu creio. Daqui até o final do ano, mas nós temos que fazer a nossa parte, buscar. Tá? Lá 1º de maio, lá os irmãos estão aí na sua oração segunda-feira, né? Então, vamos buscar mesmo. Eu vou te pôr para o céu. E tendo... Pronto? Alexandre, amém? Todos juntos? E tendo dado graça, partiu e diz: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Todos juntos participamos do corpo de Cristo. Esse ato, irmão, é um ato de comunhão, tá? Isso é comunhão. Nós temos com os irmãos. Assim Jesus sentou com os seus discípulos à mesa e teve essa comunhão. Ele não olhou para Judas Iscariote que ia trair, não olhou para Pedro que ia negar ele, mas ele teve a comunhão ali. Em nome de Jesus. Levanta o cálice para o céu. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Todos juntos participamos do cálice de Cristo. Se você puder dobrar o joelho, irmão, junto comigo, ou se você não pode, sentadinho no seu lugar ou de pé, vamos agradecer ao Senhor por esse mês de julho que passou, né? Já foi lançado lá no Mais Esquecimento. E agora nós estamos entrando no mês de agosto e vai ser feita nova todas as coisas nesse mês. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez esse mês de julho, Pai. Onde nós nos posicionamos, descemos a olaria, né? Porque lá o Senhor fez, nós ouvimos a Tua palavra. E esse mês de agosto que já se iniciou, né? Hoje é o 3º dia do mês de agosto. Será o mês que nós vamos ver os sinais. Será o mês que nós vamos tocar na orla do Senhor, Pai. Será o mês, ó Pai, esses 5 meses será o mês de transformação para as nossas vidas. Será um mês de restauração na vida espiritual e as demais coisas vão ser acrescentadas. Será um mês que nós vamos, Senhor, jubilar o Senhor, meu Deus, a alegria do Senhor. Senhor, nós cremos na Tua palavra e tudo aquilo que o Senhor tem prometido para esse ministério, o Senhor está cumprindo, Senhor, da maneira, do modo do Senhor, no tempo do Senhor. E eu creio, Pai, que daqui para frente, Pai, é um novo tempo. Nós declaramos sobre esse lugar, em nome do Senhor Jesus, vidas vão se achegar, almas vão render aos pés do Senhor, haverá batismo do Espírito Santo, haverá renovo de línguas estranhas, haverá batismo nas águas, haverá cura, haverá libertação, milagres, Senhor, e principalmente muitas almas rendendo aos Teus pés, Senhor. As nossas congregações serão abençoadas, Senhor. Sim, os nossos pastores, os nossos obreiros, Senhor, serão bênçãos nas mãos do Senhor. Os irmãos, ó Pai, serão como árvore frutífera, Senhor. Aleluia, as irmãs serão abençoadas, Senhor. Os filhos serão como videira, Pai, em volta da mesa, Senhor. Haverá prosperidade, Senhor, na vida da Tua igreja. Haverá milagres na vida do Teu povo. Haverá renúncia. Sim, Pai, haverá posicionamento, Pai. Alianças vão ser restauradas, Senhor. Vidas matrimoniais, vidas conjugais, Senhor. Sim, meu Pai, nós declaramos sobre esse ministério, Senhor, será 5 meses, ó Pai, que nós iremos viver o sobrenatural. Eu sei que haverá luta, haverá perseguição,
mas veremos o sobrenatural, Pai. Muitas almas dessa cidade vão se achegar, Senhor, e o nome do Senhor vai ser ainda mais glorificado, o nome do Senhor ainda mais será exaltado, Senhor, e nós vamos diminuir cada dia mais, e o Senhor vai crescer, Senhor, dentro dessa cidade, tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Assim, ó Pai, nós te louvamos, assim nós agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Irmão, todos os cultos nós vamos fazer, aqui nós vamos fazer, aleluia, ver se tem almas. Nós vamos, aleluia, convidar você que ainda não entregou a vida para Jesus, entregar, você que ainda está parado, você voltar para o Senhor. Todos os cultos nós vamos fazer apelo, viu, obreiros? Todos os cultos nós faremos apelo. E muitas almas vão render aos pés do Senhor nesses meses agora que falta para terminar o ano. E o nome do Senhor vai ser glorificado. É um ano profético, irmão, para esse ministério, tá? Então vamos profetizar a palavra, né? Fazer Deus revelar o verdadeiro propósito dele para esse ministério, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso. Deus abençoe a irmã que nos visitou, né? É a primeira vez? Não, a irmã já veio, né? Já, amém, irmã Ruth, né? É que a gente esquece, tá, irmã? Pastor Rafael, com sua esposa, pastora Cláudia, que Deus abençoe. Nosso irmão Nilton, Catatá aí, né? Em nome de Jesus, firmar esses pés no Senhor aí, né? E participar conosco aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus. Amanhã nós temos culto na roça. Terça-feira tem culto lá na 1ª de maio. Amém? Quarta-feira é o 6º elo, né, André? Quem vai estar ministrando sexta? Vai vir um pregador lá de Israel? Amém. Em nome de Jesus. Quarta-feira é o 6º elo da campanha, né, de Jeremias. Sexta-feira nós demos estudo aqui, foi muito bom, viu, irmão? Foi muito bom. Amém? E domingo é o culto das primícias. Irmãos, a minha secretária aqui, ó, Paula, ela vai tirar foto dos irmãos, tá? Para nós fazer as carteirinhas. Amém? Todos os irmãos que estão aqui conosco, seja lá na congregação, onde for, depois do culto, vai ali para ela tirar foto de vocês, que nós vamos entregar as carteirinhas para os irmãos, tá? Graças a Deus. Ela já fez o modelo da carteirinha, só falta as fotos, e nós vamos fazer as carteirinhas dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Levante as mãos para o céu, aleluia. E vamos orar, que é a festa, aniversário da igreja, tá, irmãos? Nós pintamos aqui, agora nós vamos pintar do lado de fora, nós vamos arrumar semana que vem, nós vamos arrumar aquela cozinha lá, e tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as mãos para o céu, e que o grande amor de Deus, a graça e a paz, e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor esteja na vida de cada um de nós, que todos juntos, numa só voz, podemos dizer... Que Deus abençoe os irmãos, vamos glorificar. Irmão, não vão embora sem tirar foto não, tá? Quanto mais rápido nós tirar foto, mais rápido vai sair as carteirinhas, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe os irmãos, uma ótima semana de vitória para os irmãos, em nome de Jesus. Eu quero ver testemunho, quarta, sexta aí, viu? Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o pastor Rafael, pastora Cláudia. Deixa eu descer aqui.